O Brasil e o mundo inteiro acompanham com atenção a tramitação de uma lei no Congresso Nacional, que, se for aprovada, marcará o início do fim da prática do trabalho escravo no Brasil. É uma proposta de emenda constitucional, é a PEC 438, que determina que toda fazenda onde for detectado trabalho escravo seja confiscada. Essa lei, que poderá mudar para melhor a cara do país e de outros países do mundo, no que se refere aos direitos humanos, foi apresentada ao Senado Federal pelo então senador Ademir Andrade, que é presidente do PSB estadual. Ademir foi também o principal defensor no Congresso Nacional da lei que determina que o trabalhador deve receber 50% a mais por cada hora extra trabalhada. De volta ao parlamento, como vereador de Belém, Ademir mostra a mesma disposição para o trabalho que fez com que ele fosse escolhido durante 7 anos seguidos, quando foi senador, como um dos 100 melhores parlamentares do Brasil. Os planos desse político, que construiu seu nome nacionalmente, agora para o município de Belém, é o que saberemos nessa entrevista. Vereador Ademir, o que funciona, a que serve essa lei e de que maneira ela vai transformar essas relações de trabalho, em particular essa crise que a gente tem no país e no estado do Pará com mais ênfase com relação ao trabalho escravo? O Brasil, e especialmente aqui a nossa Amazônia e o Pará, sempre teve muito isso. Na fase de ocupação, existia muito grandes proprietários que contratavam os chamados gatos e que traziam pessoas de todos os lugares para trabalharem nas fazendas. E era um trabalho escravizado mesmo, porque as pessoas já chegavam com débito, ficavam presas, não podiam deixar o trabalho. E às vezes, quando faziam isso, eram até assassinadas. Eu tenho casos concretos de ocorrências aqui no estado do Pará. Então foram feitas várias medidas para coibir isso. O governo Lula agora já espalha pelo Brasil uma operação tentando coibir. Mas o desejo mesmo de quem lida nesta área, e hoje o presidente do Superior Tribunal do Trabalho é a pessoa que mais atua no sentido de ver aprovado esta PEC, é dar o direito à União de expropriar, ou seja, tomar a propriedade de quem se utilize dessa prática de trabalho escravo, quem oprima as pessoas, quem não trate com dignidade o ser humano. Essa PEC foi aprovada no Senado em 2 turnos e foi para a Câmara Federal. E está lá tramitando, mas a bancada ruralista até hoje tem segurado a aprovação dessa PEC. Há um movimento nacional, né? Agora mesmo acabam de ser colhidas mais de 30 milhões de assinaturas para que o Congresso se atente a essa necessidade e aprove essa lei. Com isso, eu creio que quem fazia esse tipo de abuso vai pensar 2 vezes, porque com isso, além de ser penalizado, ele pode perder a sua propriedade. Vereador, agora o senhor volta ao parlamento depois de uma história enriquecida de diversas experiências. O senhor foi senador da República, inclusive quando candidato a senador teve mais votos do que o próprio candidato a governador, cerca de 130 mil votos a mais. Na primeira eleição de 94, realmente eu tive 170 mil votos a mais do que o meu candidato a governador, que no caso era o ex-governador Almir Gabriel. E em 94 nós disputamos juntos novamente, e eu tive 54 mil votos a mais do que ele no primeiro turno, né? No segundo turno é evidente que ele cresceu e avançou e com a nossa ajuda, inclusive, ganhou a eleição. Eu agora, devido a uma série de acontecimentos, eu volto à política com a oportunidade que eu tive, que foi ser vereador da nossa capital. E confesso que estou muito feliz de estar no parlamento municipal. Eu nunca fui vereador, nunca tive a oportunidade de ser vereador. Eu já comecei como deputado estadual, deputado federal, fui em 86 o deputado federal mais votado de todo o estado do Pará. E agora eu tenho a oportunidade de recomeçar. E confesso que estou mais alegre, mais satisfeito do que eu imaginava que pudesse acontecer. A minha vida é dedicada à política, eu comecei em 78, já tenho 30 anos de vida política e acho que enquanto eu tiver vida, enquanto houver injustiça, desigualdade, eu continuarei participando dela. Agora a Câmara também vai ganhar com a sua experiência, e a gente pode pegar pela sua própria trajetória. O senhor, durante 7 anos que esteve lá no Senado Federal,
o senhor ficou entre os 100 melhores parlamentares do país. Significa o que essa escolha e essa seleção? Ela leva em conta que critérios? Ela leva em conta o critério daqueles 100 parlamentares que mais conseguem influenciar as decisões do Congresso Nacional, que têm uma atuação permanente, que são capazes de promover articulações e que gerem resultados, né? E nessa classificação não importa se seja para mal ou se seja para bem. O que importa é que o parlamentar tenha influência. No meu caso sempre foi para bem. E eu fui realmente, durante os 8 anos que eu fui senador, considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, e quem faz esse estudo é o Departamento Intersindical Departamento Intersindical Parlamentar, uma coisa assim. É uma entidade que tem uma credibilidade enorme, tanto é que hoje, quando alguém é colocado nessa classificação, enche a cidade de outdoor. É verdade. Né? Não sei se você já viu isso, cada um que sai coloca no outdoor, coloca nas revistas. Eu nunca fiz isso, né? Fui colocado os 8 anos, mas nunca anunciei isso para a comunidade. Eu creio que eu trabalhei bem, trabalhei com seriedade, tanto é que, apesar de tudo que aconteceu comigo, eu fui reconhecido, fui respeitado pelo meu partido. Eu era membro da direção nacional, continuo membro da direção nacional do meu partido e continuo presidente estadual do PSB do Pará. Mas é até importante que a população tenha conhecimento dessas informações, porque é o trabalho lá na ponta, né? A gente elege os nossos representantes e gostaria de ver esse desempenho dos representantes. Esse reconhecimento do departamento que avalia, ele é uma espécie de garantia de que o vereador, de que o parlamentar vem trabalhando nisso. E o senhor foi constituinte, né? O senhor foi um parlamentar constituinte, participou da construção e da elaboração da Constituição de 88. Inclusive, na Constituição, há uma lei que é de sua autoria, que estabelece o pagamento de 50% a mais em razão das horas extras, não é isso? Exatamente. Eu fui muito atuante também na Constituição. Eu fui membro efetivo da Comissão de Sistematização, que era a comissão mais importante da Assembleia Nacional Constituinte, e eu era líder do PSB. Então, diariamente, nós nos reuníamos, todas as lideranças, e tudo que poderia ser feito por consenso, o meu voto valia igual ao do líder do PMDB ou ao líder do PT, que tinham bem mais parlamentares do que o nosso partido. Mas o peso era igual, porque ou passava pelo consenso de todas as lideranças ou não passava. E eu ressalto que essa foi uma das conquistas. Eu coloquei na Constituição brasileira o direito que a hora extra de que o trabalhador receba mais 50% do valor da hora normal, mas muitas outras coisas. Hoje tem 3 ou 4 artigos na Constituição que garantem ao trabalhador, ao garimpeiro, que não existia na Constituição. Hoje ele é considerado um trabalhador, e era uma atividade muito forte, muito presente na ocasião que nós fizemos a Constituição. Nós garantimos a aposentadoria do trabalhador rural e de outros trabalhadores de um salário mínimo. Até 1988, a aposentadoria do trabalhador rural, quando atingia 65 anos, era de metade do salário mínimo. Agora é um salário mínimo integral. Colocamos também que toda família que tem uma pessoa com deficiência, sem condições de trabalho, independente da idade que ela tenha, ela tem direito a um salário mínimo para ajudar a sustentar aquela criança. E aqui para a nossa região, eu fui das pessoas que mais trabalhou, por exemplo, para que o produto semi-elaborado ou o produto não industrializado, que não agregou mão de obra aqui, tivesse que pagar ICMS ao Estado do Pará. Depois, o governo Fernando Henrique veio com a tal Lei Candir, que é uma lei inconstitucional, né? E está prevalecendo, e eles não pagam hoje. Mas é um erro, né? Porque quando a gente coloca que quem exporta produto in natura, né? Ou semi-elaborado, é para incentivar a industrialização e, consequentemente, gerar mais emprego. Sim. Mas no Brasil não, a gente manda tudo para ser industrializado lá fora, né? E isso é um erro grave que precisa ser corrigido. Nós ganhamos essa questão e criamos a lei do royalty, né?